A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quarta-feira, lição 10, doutores sem entendimento, baseado ali na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que diz: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Hoje vamos aprender, meus irmãos, sobre doutores sem entendimento, baseado aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. É interessante porque quando nós falamos de doutores, de mestres, logo nós estamos falando de pessoas que têm um entendimento, que são sóbrios, pessoas que têm um conhecimento para ensinar outras pessoas. Mas, hoje, o pastor Linaldo Renovato nos propõe sobre doutores sem entendimento. São pessoas que possuem um conhecimento, mas não têm entendimento. É como se fosse a pessoa que tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Pessoas que têm o conhecimento, mas pessoas que no dia a dia não sabem aplicar esse conhecimento. E aí, o que acontece são pessoas orgulhosas, são pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que ficam contendendo com outras. Então, isso mostra que apesar da pessoa ter o conhecimento, a pessoa não tem o entendimento, a pessoa não é sábia. Quando nós vemos aqui o contexto de 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz aqui no versículo 3 para Timóteo o seguinte: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, ou seja, aquele que se diz mestre, aquele que se diz doutor, aquele que se diz um ensinador da palavra de Deus, é necessário que ele ensine a doutrina. Ensine um ensino verdadeiro e genuíno da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E diz o versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, ou seja, tem pessoas que se arrogam de tanto conhecimento, que quer discutir, que quer, vamos dizer assim, de forma minuciosa, tratar de assuntos que a Bíblia não fala, que a Bíblia não relata. Ou seja, o que Jesus escreveu ali em João capítulo 8, no contexto ali daquela mulher pega no ato de adultério, o que Jesus estava escrevendo na areia? Não nos foi mencionado, não nos foi falado. E poderíamos falar tantas e tantas outras curiosidades que as pessoas querem discutir, querem entender, sendo que a palavra de Deus não deu margem para isso. Mas, ou seja, a pessoa, para se achar especial, dono de uma revelação, aí a pessoa quer ficar caçando chifre na cabeça de cavalo, como diz o ditado, né? Em vez de se apegar a essa doutrina, a simplicidade do Evangelho. Ou seja, as pessoas ficam indo atrás de fábulas, de contos, de historinha, de histórias extras bíblicas. Para quê? Para mostrar que tem mais conhecimento que o outro, para se arrogar mais sábia do que o outro. Mas na verdade são pessoas, são doutores que não têm entendimento. Ou seja, quando nós falamos disso, nós trazemos à nossa mente, de forma muito clara, os escribas e os fariseus. Os escribas eram considerados doutores da lei, conheciam a lei de Moisés, os 613 preceitos, mas outras tradições, mas eram homens que eram vazios de sabedoria divina, eram homens que viviam apenas no formalismo, numa mera religiosidade, ensinavam e não viviam o que ensinavam. Ensinavam, mas de forma muito superficial, de forma muito formal. Ou seja, era um peso que eles colocavam sobre as pessoas
quando eles ensinavam. Como diz Jesus lá em Mateus 23, Jesus chamou de sepulcros caiados. Jesus disse que eles não entravam no céu e ainda impediam que outras pessoas pudessem entrar. São pessoas que ficam muito apegadas e críticas com as coisas que acontecem de forma minuciosa. Como ali, por exemplo, em Mateus capítulo 15, eles criticando o fato de os discípulos não terem lavado as mãos. Jesus disse, olha, tudo aquilo que entra na boca do homem não o contamina, porque sai no excremento. Mas aquilo que contamina o homem sai do coração, sai de dentro. Invejas, porfias, prostituição. Ou seja, homens que ensinam com a boca, mas o coração é podre. Homens que ensinam com a boca, mas o interior é como um sepulcro caiado. São doutores que não têm entendimento. São vazios de espiritualidade. E, principalmente, são contendeiros. Como que os escribas e fariseus ficavam contendendo com Jesus. Como os doutores da lei, os fariseus, ficaram contendendo com os discípulos. Como que os fariseus, os judaizantes, contenderam com Paulo. Onde Paulo ia pregar o evangelho, de repente chegava ali um grupo judeu para fazer algazarra. E ali acontecia um grande alvoroço por causa que aqueles homens tinham chegado. Então, esses mestres judaicos, eles são principalmente contendeiros, levantando questões. E ao mestre verdadeiro, ao mestre que ensina a palavra de Deus, Paulo diz algo muito interessante, que eu quero ler para você agora, juntamente com você, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 26. Qual é a recomendação de Paulo para Timóteo acerca de questões, de fábulas que produzem contendas? Olha o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, ou seja, coisas que vão discutir e não vai trazer edificação nenhuma, instrução nenhuma, sabendo que produzem contendas. Aí diz o versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender. Mas esse aqui é difícil, né? Porque a gente, quando começa a tentar explicar algo para alguém e a pessoa não entende, a pessoa começa a rebater, logo nossa tendência é contender com aquela pessoa, é ficar bravo, ficar irado e às vezes sair do campo das ideias e partir para o lado pessoal. Mas Paulo vai dizer, mas sim ser manso para com todos, até com os PJs, até com as testemunhas de Jeová. Não precisa humilhá-los, não precisa escorraçá-los, ou seja, não precisa humilhar uma pessoa por causa da fé que ela tem, que ela possui. E assim também em outras questões teológicas. É necessário que haver mansidão. E para que você possa de fato produzir instrução e tirar benefício de um diálogo, de uma conversa, de um debate sadio, você tem que ser apto para ensinar. Ou seja, você tem que ter argumento. Não adianta você partir para o lado pessoal. Não adianta você querer, atacar o fulano, o Bertano, que aquela pessoa crê, que aquela pessoa acredita. Você tem que ter argumento da sua fé, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. E a Bíblia diz mais que você seja sofredor, ou seja, que você possa suportar. Tem pessoa que não suporta contrariedade. Tem pessoa que não sabe suportar uma pessoa que discorda dela. Então é necessário ao servo de Deus não contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nós precisamos orar pedindo isso a Deus. Versículo 27, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade
e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, meus irmãos, tenhamos cautela. Não sejamos doutores sem entendimento, mas sejamos doutores com entendimento, doutores sábios, pessoas que possuem o dom de Deus, mas usam o dom de Deus com sabedoria. Eu lembro de Paulo. Paulo diz que fazia tudo aquilo no seu tempo, movido por ignorância. Ele achava que estava sendo zeloso. Então, há pessoas que sustentam o seu ponto de vista porque foram ensinados desde pequeno naquilo. A pessoa crer naquilo com unhas e dentes. Então, ou seja, para que você possa substituir, para que você possa tirar um pensamento, uma crença, você tem que substituir por outra. Não adianta você atacar somente, não adianta você ir lá e tocar na vida pessoal da pessoa. É necessário que você apresente um evangelho, uma palavra melhor, um argumento melhor, um caminho melhor, e isso nós temos, o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então pregue Jesus, fale de Jesus. Se você tem a verdade, ensine a verdade com mansidão. Aqui eu vou falar também que é necessário. Às vezes a pessoa diz, eu falo mesmo a verdade. Não, você está sendo estúpido, você está sendo arrogante. Quem fala a verdade em amor, com o intuito, como diz o apóstolo Paulo, não de humilhar a pessoa, mas de que fala com o intuito para que a pessoa se desprenda dos laços do diabo, se desperte para a verdade de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.